Oi, eu sou o Emanuel. Junto com a Lívia e a Maria Regina, vou dar uma explicada no assunto de pesquisação e de corte. Vou explicar o que é pesquisação. Bem, segundo Michel Tiolent, doutor em sociologia, a pesquisação é um tipo de investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Já para o João José Saraiva Fonseca, pós-doutorado em educação, a pesquisação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a uma metodologia situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades observadas a partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa. Já para o Antônio Carlos Gil, professor em Ciências Sociais, a pesquisação tem sido alvo de controvérsia devido ao envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte das pessoas ou grupos envolvidos no problema. Então veja, existe toda uma narrativa aqui. Nós precisamos entender isso mais adiante. E exatamente por isso a gente precisa entender também o estudo de corte. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o estudo de corte. E o estudo de corte é o tipo de estudo em que o investigador limita-se a observar e analisar a relação entre a presença de fator de risco ou características e o desenvolvimento de enfermidades em grupos da população. Ou seja, é o tipo de estudo observacional e longitudinal que expõe certos grupos a fatores de riscos potenciais e em seguida esses grupos eles são observados, acompanhados e comparados. Também são muito úteis para avaliar os riscos e benefícios de determinados medicamentos. E assim, é um tipo de estudo muito utilizado na saúde. E sobre os objetivos, ele tem o objetivo de testar, observar e analisar grupos de pessoas por meio de comparação dos sinais apresentados, a fim de determinar o problema em questão. Existem 3 tipos de estudo de corte, sendo retrospectivo, que ocorre por coleta de dados do passado ou dados já existentes, prospectivo, que envolve a coleta de novos dados com o propósito de abordar uma questão específica, e tem o misto, que consiste na mistura dos os dois estudos combinados. Agora, sobre a vantagem desse estudo, é que é a única possibilidade ética de investigação do impacto de certos elementos em humanos, tipo poluentes, desastres, eventos históricos, abuso de substâncias, crises. E assim, não seria nada ético simular tais doenças potencialmente fatais ou desastres ou intoxicar humanos em laboratórios. E em questão das desvantagens é porque é um tipo de estudo caro, que leva muito tempo e no final pode ser que não gere dados úteis. E também ocorre muita desistências dos participantes ou até o óbito desses participantes. E assim, com isso pode modificar bastante o resultado do estudo. Olá, pessoal. Então vamos entender um pouquinho sobre o que seria a pesquisação na prática. Na prática, o pesquisador que usa o método de pesquisação, ele não faz nada sozinho, ou seja, ele compartilha poder com indivíduos e comunidades no campo de estudo, para juntos fazerem a pesquisa proposta. Um exemplo aqui. Um grupo de estudantes da biologia gostaria de ofertar um curso para a comunidade que vive ali em volta do campus, né? A comunidade Pequeno William e algumas outras pessoas que moram ali próximo, né? Mas eis um problema. Esse grupo de estudantes não sabe
qual seria o melhor curso para aquela comunidade. Um curso que eles realmente utilizariam, que seria eficiente e que seria muito proveitoso para essa comunidade. Então, o que eles teriam que fazer? Eles teriam que se reunir com a comunidade, reunir ali também com a direção da escola, para ver se é possível ofertar aquele tipo de curso ali no campus. E então eles juntos chegariam à resposta desse problema. Qual seria o curso ideal para aquela comunidade? Então, juntos ali, eles resolveram chegar à conclusão que um curso que seria excelente para aquela comunidade é ensinar como fazer hortas em casas, hortas orgânicas, né? De hortaliças. Então, eles resolveram essa questão juntos e juntos eles vão trabalhar, né, naquele curso para cumprir a proposta ali que foi feita, né? De ofertar um curso que seja útil para aquela comunidade. Então, é um trabalho que é feito em conjunto. O pesquisador, ele não faz nada sozinho. Ele age junto com a comunidade que ele está trabalhando e também com outras pessoas envolvidas, né? No caso, a direção, alguns alunos que poderiam ter interesse em participar do curso. Então, tudo isso é levado em consideração e juntos eles vão trabalhar. E a pesquisa de corte na prática, como seria? As pesquisas de corte foram os primeiros estudos epidemiológicos verdadeiros que surgiram. Na prática, irão ser estudados grupos de indivíduos que foram expostos a algum tipo de doença e outro grupo de indivíduos que não foram expostos a essa doença. Um exemplo bem simples aqui que a gente pode citar é sobre o fumante, né? Um grupo de pessoas é exposto ao fumo. Por exemplo, eu tenho 20 pessoas. Dessas 20, 10 são fumantes. E as outras 10 não são fumantes. E aí, por um longo período às vezes, é um estudo muito demorado, né? De 10 anos, 15 anos, os pesquisadores vão estar analisando, acompanhando essas pessoas. É um estudo observativo. Essas pessoas vão ser observadas nesse período de tempo e para chegar a um resultado de qual desses grupos vão ter futuramente um câncer de pulmão, por exemplo, né? Então, o estudo de corte, ele é esse estudo observativo de grupos de pessoas que foram expostas a um determinado tipo de doença, a uma situação, a uma causa, e outro grupo que foi exposto, mas, digamos assim, não foi tanto, ou que muitas vezes nem foram expostos. E aí esses dois grupos vão ser analisados para perceber qual grupo vai ter uma consequência daquela exposição, né? Uma doença, alguma coisa assim, vai desenvolver, ou qual vai desenvolver primeiro, entenderam? Então, na prática, seria isso. Exemplos bem simples aí para a gente compreender o que seria a pesquisação na prática e o que seria a pesquisa de corte na prática. Então, revendo o que assistimos aqui, nós vimos que a pesquisação pode ser bem complicada de entender a primeiro momento, mas depois que combinada a estudo de corte, entendendo o que é, o objetivo, tipos, sua vantagem, as suas desvantagens, e na prática, fica mais fácil a compreensão. Vou deixar as referências. Muito obrigado por assistir o vídeo. Use a máscara e beba água. Beber água é muito importante.